O que essas três coisas têm em comum? Um abacaxi, a crescente população de coelhos num cenário em que não há a presença de predadores ou morte natural, e por fim, o conceito geométrico de a diagonal de um pentágono regular. Como você clicou nesse vídeo, você já deve saber a resposta. É a proporção áurea, ou também conhecida como o número de ouro. Um número que aparece frequentemente na natureza, devido às suas propriedades. No vídeo de hoje, nós vamos estudar essas propriedades e entender o que torna esse número de ouro tão importante ao ponto de ser considerado uma constante matemática. A história da proporção áurea é uma melhor contada quando nós começamos pelo meio, com o principal protagonista da nossa história sendo Leonardo Fibonacci, também conhecido como Fibonacci de Pisa, que Pisa é uma cidade italiana, onde ele nasceu. Durante sua juventude, Fibonacci viajava com seu pai, que era um comerciante, até as Arábias. Lá, ele aprendeu novos métodos matemáticos que facilitavam imensamente as contas. Esses métodos eram o que nós utilizamos hoje em dia, sendo os numerais arábicos, que vão de 0 até 9. Naquela época, ainda era mais popular o uso de algarismos romanos. Percebendo a utilidade desses algarismos, e como eles facilitavam suas equações e seus cálculos matemáticos, Fibonacci escreveu um livro. Esse livro foi o Liber Abaci, que, quando nós traduzimos para o português, se chama O Livro do Ábaco ou O Livro do Cálculo. Este livro continha diversos problemas e resoluções de exercícios, para que as pessoas da época fossem capazes de entender e aprender a usar esses novos numerais. Um dos problemas que estavam presentes no Livro Abaci era o seguinte: um homem colocou um par de coelhos recém-nascidos num campo. Os coelhos levam 1 mês para amadurecer antes de acasalar. 1 mês após o acasalamento, as fêmeas dão à luz a um par macho-fêmea, e então acasalam novamente. Nenhum coelho morre. Quantos pares de coelhos existem depois de 1 ano? Eu gosto desses problemas antigos, pois eles são relativamente simples para os padrões atuais, já que naquela época nós não tínhamos tanto conhecimento e as ferramentas que temos hoje em dia para solucioná-los com mais facilidade. Abaixo de mim, vocês podem ver que eu criei uma tabela. O objetivo dessa tabela é acompanhar o crescimento da população de coelhos mês a mês. Tudo bem? Bem, no primeiro mês nós temos apenas um par jovem e nenhum par adulto. Um par jovem de coelhos não podem reproduzir. Então, eles apenas crescem e se tornam um par adulto. No terceiro mês, aquele par adulto produz um par de coelhos jovens ao reproduzir. No quarto mês, o par jovem cresce e se torna um par adulto. E o par adulto do mês 3 faz mais um par de filhotes. Preste atenção, o mesmo processo vai se repetir no mês 5, só que agora com esse novo número de coelhos. O par adulto do mês 5 produz 2 pares de filhotes, e o par jovem do mês 4 cresce e se junta aos pares de adultos. Nós podemos ver que esse padrão continua até nós atingirmos 12 meses, ou seja, 1 ano. A coisa que você pode ter percebido mais ainda se você prestar atenção é que há um padrão nesses números. Caso você não tenha percebido, pause o vídeo e tente achar esse padrão. O padrão que nós encontramos é uma fórmula recursiva, no qual o número de coelhos no mês seguinte vai ser igual ao número de coelhos no mês atual, mais o número de coelhos no mês anterior. Isso é uma fórmula recursiva, ou seja, o próximo passo depende dos passos anteriores. Essa fórmula, caso você seja bem familiarizado com o nome Fibonacci, você pode reconhecê-la como a fórmula recursiva para os números de Fibonacci. Agora nós vamos falar um pouco de geometria. Mas Pedro, a gente estava falando sobre coelhos e reprodução e o cara que vai para a Arábia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Calma. As coisas vão se interligar, mas primeiro nós precisamos entender de onde cada coisa surgiu.
O problema que eu vou mostrar acima foi criado por Leonhard Euler, que é o cara que inventou mais da metade da matemática. Ele propôs a seguinte reta, uma reta x, uma reta que é dividida em duas partes, x e y. Ele diz que a proporção de x para y tem que ser igual à proporção da reta total pela parte x dela. Bem, se isso é uma proporção, nós podemos igualá-la a um número, que eu vou chamar de φ nesse caso. Não confunda com π, que é a proporção da circunferência pelo diâmetro de um círculo. Este é φ. Bem, como φ é igual a x dividido por y, nós podemos multiplicar y dos dois lados e achamos que x é igual a yφ. Substituímos isso na nossa equação e simplificamos ao isolar os y's. E nós achamos que φ tem que ser igual a 1 mais 1 sobre φ. Multiplicando φ dos dois lados, nós conseguimos uma equação de segundo grau, que eu acredito que todos que tenham conhecimento técnico para assistir esse vídeo consigam resolver. Ao solucionar essa equação, nós conseguimos dois números, 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2 e 1 menos a raiz quadrada de 5 sobre 2. Esses números são o número de ouro e o conjugado do número de ouro, respectivamente. Mas, para este problema, nós vamos escolher a raiz positiva, pois, como é uma proporção entre tamanhos, ela tem que ser um número positivo. E vemos que φ tem que ser aproximadamente 1,618. Claro, ele é racional, então ele continua infinitamente. Isso é apenas uma aproximação. Agora, com todo o conteúdo que já foi mencionado, você já deve ter uma noção básica de mais ou menos como a sequência Fibonacci funciona e como o número de ouro funciona. Agora, nós vamos montar a correlação entre esses dois. Apesar de não parecer à primeira vista, φ e a sequência de Fibonacci estão extremamente interligados. O número de ouro é uma propriedade intrínseca da sequência de Fibonacci quando nós estudamos mais profundamente, tanto geometricamente quanto numericamente. O primeiro passo para correlacionar essas duas coisas é a própria equação. Nós vamos assumir que existe algum fator de proporcionalidade, algum número alfa, no qual eu posso definir que se eu multiplicar alfa por um número de Fibonacci, eu consigo o próximo número de Fibonacci. É claro, isso não é verdade, pois, como todos os números de Fibonacci são inteiros, eu sempre vou conseguir um número racional. Mas, se nós assumirmos que no limite do infinito esse número realmente existe, vamos chamar esse número de alfa. Se a proporção do próximo número de Fibonacci com o atual é alfa, então a proporção do número anterior de Fibonacci com o atual tem que ser o inverso de alfa. Nós podemos substituir esses limites na nossa equação original. E se você perceber, nós acabamos esbarrando na mesma equação que define o número de ouro. Logo, quanto maior for o número de Fibonacci, e nós dividirmos pelo seu número anterior, mais próximo do número de ouro nós chegamos. E caso você não acredite em mim, temos uma tabela mostrando as divisões de números de Fibonacci cada vez maiores. E podemos ver que ele realmente se aproxima do número de ouro. Agora, finalmente, a parte que todos estávamos esperando. Como esse número mágico aparece e descreve a natureza ao nosso redor. Como você pode ver deste lado, nós temos um girassol, que se nós contarmos o número de espirais deles, nós conseguimos 34 espirais no sentido horário e 55 no sentido anti-horário, que se você prestar atenção, são números de Fibonacci. O mesmo ocorre, por exemplo, em um abacaxi. Como nós podemos ver, um abacaxi tem essas estruturas cíclicas, que formam espirais tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Certo. Nós podemos contar essas estruturas. E se nós contarmos a quantidade de espirais que temos, nós devemos obter números de Fibonacci. Vamos começar a contagem com a marcação do piloto. 1, 2,
7 e 8. E voltamos para a nossa posição original, nossa primeira marcação. Certo. Nós podemos fazer a mesma contagem também agora no sentido anti-horário. 1, 2, 12 e 13. E aqui está a nossa primeira marcação, 13 espirais. Uma visão um pouquinho mais clara de um abacaxi. Como vocês podem ver, o abacaxi forma espirais em duas direções. E se nós contarmos, nós conseguimos 8 e 13. Números de Fibonacci. Eu acredito que isso é verdade para pelo menos 99% dos abacaxis. Como? Bem, além do clipe que vocês acabaram de ver, eu fiquei meia hora contando essas espirais no hortifruti aqui perto de casa. Então, eu acredito que isso de fato é uma verdade. Essa relação e intimidade que os números de Fibonacci têm com o número dourado fica ainda mais clara quando nós descobrimos o ângulo dourado, que não é nada mais nada menos que a proporção de um círculo com o ângulo A tem que ser igual à proporção do ângulo A com o ângulo B, que nós podemos trabalhar um pouco, dessa vez trabalhando com 2π ao invés de uma unidade. Nós descobrimos que o valor de B tem que ser igual a 137,5 graus ou 2,4 radianos. Mas qual a importância desse ângulo dourado na natureza? Para isso, nós vamos ter que pensar como uma planta. Para nos ajudar nesse problema, eu criei esse gráficozinho aqui, no Desmos, que é uma ótima calculadora gráfica que eu recomendo muito. Vamos imaginar o seguinte. Com uma planta, você só tem uma opção de como espalhar suas folhas, que é o quanto de ângulo você vai girar até a sua próxima folha crescer. Claro, na natureza isso é feito com hormônios e outras coisas, plantas não pensam, afinal de contas. Mas vamos ver como a matemática pode formar um modelo para a criação disso. Vamos assumir o seguinte. Se você der uma volta completa, você apenas acaba no mesmo lugar que você parou. Você dá uma volta e sua próxima folha cresce em cima da sua folha anterior. O que é péssimo, pois agora a sua segunda folha está bloqueando a luz do sol que cairia na segunda folha. Bem, como isso não é péssimo, vamos tentar um número diferente. Quem sabe 1/2. Quando nós colocamos 1/2, nós crescemos duas folhas. E elas ficam se sobrepondo continuamente. O que faz sentido, pois eu dou primeiro meia volta, eu cresço uma segunda folha. Depois eu dou mais meia volta, e a terceira folha cresce em cima da primeira. E nós podemos ver que esse padrão continua para todos os números racionais. 1/3, 1/4, 1/5. Chega uma hora que a folha que você quer crescer vai crescer em cima de uma anterior, o que vai acabar diminuindo sua eficiência para fazer fotossíntese. E isso não é legal. Uma coisa que vale notar é que só o denominador influencia nesse fator. Se eu colocar 2/5, 3/5 ou 4/5, nós ainda continuamos com uma sobreposição, permitindo no máximo 5 folhas expostas à luz do sol. Bem, como números racionais não funcionam tão bem para este problema, quem sabe um número irracional, como a raiz quadrada de 2. Isso até que é decente. E como vocês podem ver, parece com uma flor. Como a raiz quadrada de 2 é irracional, o ângulo que nós vamos criar nunca vai cobrir totalmente a folha anterior. Mas nós podemos fazer um pouquinho melhor. Matemáticos muito estudiosos viram e fizeram uma análise, que o menor ângulo que cobre a folha acaba sendo, adivinhe, 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, que é o nosso ângulo dourado. A forma abaixo agora parece bem familiar e alguns até diriam que ela parece muito mais natural.
E se você observar na nossa própria natureza, nós podemos ver que as flores seguem esse padrão. A simulação gráfica que eu criei, eu vou deixar na descrição, para caso você queira acessar e brincar um pouco com ela. O bom de um modelo matemático é que ele permite nos ter um vislumbre de como o mundo real talvez funcione. Aqui nós vemos uma imagem um pouquinho mais bonita de como uma planta cresceria seguindo os ângulos dourados. E aqui nós vemos como uma suculenta cresce. É possível ver as espirais se formando e a distribuição de suas folhas seguindo o ângulo dourado. Para finalizar esse vídeo, eu deixo um exercício para você, telespectador. Um pentágono regular de lado 1 vai ter uma diagonal igual ao número de ouro. Tente provar isso. Trigonometria e geometria básica devem ser o bastante para você conseguir achar essa prova. A partir disso, quando nós partimos o pentágono regular em suas diagonais, nós conseguimos dois triângulos muito especiais. O triângulo dourado e o Ganamon dourado, que são dois triângulos que têm uma relação muito íntima com o número de ouro. Uma relação tão íntima que nos permite achar o valor exato de seno de 3 graus. Caso você tenha gostado desse vídeo e de como a matemática pode se relacionar com outros assuntos, clique nesse. Você pode aprender um pouco mais sobre trigonometria. Até mais e vejo vocês no próximo vídeo.